Olá, amigos, tudo bem? Está começando mais um Tramonta News. Você vai acompanhar a partir de agora uma conversa interessante. No nosso programa sempre a gente traz pessoas interessantes, né? Você pode acompanhar pelo Spotify. Você, se não estiver vendo no horário em que nós estamos pela primeira vez no ar, a partir das 8 da noite, em outros momentos você pode ver a nossa conversa e as nossas informações, porque conteúdo de gente boa aqui não falta. Hoje, mais uma vez, é show, hein? Então, se segure aí, vai fazendo o que você tem que fazer, vai ouvindo, vendo de vez em quando, mas é bom, tá? Porque eu quero lembrar vocês que a história mostra que a vida de cada um de nós sempre foi regida por costumes, por hábitos, por algumas regras e também por leis. Só que nos últimos anos, um fator veio mexer com a vida de todo mundo e botar todo esse protocolo, vamos chamar assim, esse protocolo de cabeça para baixo, que é a tal da dona internet. A internet que veio melhorar a vida de todos nós em tantos sentidos, também botou de cabeça para baixo uma série de outras coisas importantíssimas. E hoje se discute muito o futuro da internet, o comportamento das pessoas, tudo aquilo que está sendo jogado dentro da casa de cada um por meio dos computadores, dos celulares, da vida de cada um e mexendo com todos nós, né? Será que a internet é hoje uma terra sem lei? E qual é o futuro dela? E o que a gente vai fazer? Tem uma pessoa aqui no estúdio hoje, Sabine Righetti. Tá certa a pronúncia? Tá certíssima. Sabine Righetti, que entende desse negócio, porque eu li o currículo da Sabine, e aí tem um monte de coisa. O currículo da Sabine é desse tamanho assim, né? Então eu posso dizer que ela é pesquisadora de ciência social, de ciência, é jornalista, se dedica ao jornalismo científico, é fundadora da agência Bore de divulgação científica, colaboradora de jornais e revistas e colecionadora de prêmios também. Ponto. E você prefere ser chamada do quê? De jornalista, como... gente, você sabe, né, Tramontina? Uma vez jornalista, nunca deixa de ser jornalista. Então, eu digo que eu sou jornalista, pesquisadora. Muito bem. A Sabine achou um buraco na agenda dela para conversar conosco aqui sobre esse assunto que é tão importante para a vida de todos nós. Nesse momento, olhando tudo que está sendo discutido, e de maneira geral, você também acha que a internet é uma terra sem lei? É muito louco, né? Que a gente está aqui tendo uma conversa e as pessoas que estão nos acompanhando estão na internet, né? A internet, ela faz parte da vida das pessoas o tempo inteiro. Se você tem uma dúvida, você checa na internet, você se comunica pela internet, você fala, você acompanha pessoas pela internet. Então, ela está muito presente. Você toma decisões individuais e coletivas, muitas vezes, né? Imagina que quem vai desenhar um projeto de lei, muitas vezes faz uma pesquisa na internet também. Então, as decisões individuais e coletivas são baseadas na internet e nas informações que a gente acha na internet. Só que essa lógica de produção e circulação de informações na internet, ela é justamente o ponto aqui da nossa conversa, né? Que as coisas foram acontecendo sem regulamentação e isso afeta a vida das pessoas. Porque se eu me informo, converso, me comunico, assisto um conteúdo pela internet, tomo decisões, então, de alguma maneira, o que está na internet tem que ser regulado, regulamentado, acompanhado, para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Para que a gente viva melhor. Um mínimo de organização, né? O mínimo de organização. Onde não há um mínimo de organização, você caminha para a implantação do caos, né? Exatamente. Cada um faz o que quer, né? A gente já fala até um pouco de caos, né? Nos estudos sobre internet, a gente tem um termo que chama infodemia, sobre internet, comunicação hoje em dia, né? No século XXI, que é muito baseado na internet, é claro, e nas redes sociais. A gente usa o termo infodemia, que é o excesso de informação e de desinformação associada, né? Você ficar recebendo um monte de conteúdo e aí você acaba não conseguindo discernir o que é real do que é falso, o que é importante do que é desimportante. Você fica ansioso porque você tem muito mais informação do que você consegue, inclusive cognitivamente, processar.
Isso vai causando ansiedade e você começa a ter acesso a muito mais instrumentos e pessoas de referência. Então, você começa a se comparar seu corpo com o corpo do outro, com a sua vida, com a vida do outro. Isso vai criando um caos mesmo, caos informacional, uma infodemia. Então, realmente é um caos. E justamente por isso precisa ser organizado. E já tem sido organizado, né? Isso já está sendo feito em muitos países e agora a gente está debatendo aqui também. Isso é muito importante. Eu queria lembrar com você alguns casos que ocorreram recentemente e que mexeram diretamente com as vidas de pessoas e mexeram com a comunidade na internet e as pessoas em geral, né? Que é o caso da Choquei, né? Muita gente acompanha a Choquei. Em dezembro do ano passado, a Choquei publicou... A Choquei é uma página de fofoca, tá? E ela publicou uma conversa, aquilo que teria sido uma conversa entre o humorista Whindersson Nunes e uma jovem mineira de 22 anos. A Choquei, então, tinha cerca de 20 milhões de inscritos, de seguidores. E gente que acompanhava a Choquei, ali publicava, e se manifestava, cobrava coisas, né? Olhava e botava para frente. O fato é que esta notícia viralizou. A notícia do teórica conversa ou eventual relacionamento, a notícia viralizou, só que não era notícia. Era invenção, era fake news. Era mentira. Que coisa, né? E aí isso criou um pandemônio, isso, né? Com um resultado trágico, inclusive, né? Com um resultado trágico. É incrível que a Choquei, né, apareceu aí sempre dizendo assim, não, nós não somos jornalistas. Nós não temos que confirmar nada, nós não temos que checar nada. Nós simplesmente republicamos, só que eles botam no título assim, atenção, urgente, dramático, gravíssimo, né? E isso chama a atenção das pessoas. Uhum. E, né? Inclusive se valem de elementos da comunicação jornalística, né? Que é como se fosse uma informação, uma breaking news que a gente fala no jornalismo, né? Atenção, aconteceu um negócio aqui, você tem que prestar atenção. E tem um caráter falsamente noticioso. É isso. Então isso chama atenção. Caráter falsamente noticioso. Causa uma grande confusão. E eu volto até um pouco ao ponto que a gente estava falando no começo da nossa conversa, sobre o nosso modo de consumir informação. Se você pensar, até há pouquíssimo tempo, né? Eu sou jornalista, você também. Até há pouco tempo, quem produzia informação eram jornalistas de empresas de jornalismo e era muito fácil, entre aspas, definir. Isso aqui é jornalismo, isso aqui não é. Inclusive, o jornalista tinha que ter diploma, as empresas de comunicação eram algumas, eram conhecidas, os meios de circulação eram claros, era a TV, o programa do rádio, era o jornal, o impresso, enfim. Mais recentemente, isso tudo foi ficando muito confuso. Porque uma pessoa produz um conteúdo que tem cara de jornalismo, mas que não segue os preceitos de jornalismo e ela diz, eu não sou jornalista, então eu não tenho que seguir. Mas eu tô aqui num lugar de informar e de usar elementos do jornalismo para chamar atenção. E quem está recebendo essa informação... É muito difícil entender, peraí, mas isso aqui, da onde isso é sério ou não é? Ou isso é um veículo jornalístico, isso é um jornalista sério, ou isso é um canal de fofoca, mas o canal de fofoca também informa. Informa sobre fofoca, quer dizer, sobre celebridade, sobre o que seja. Um canal de fofoca pode inventar uma informação? Quem inventa uma informação é outra coisa, não é um canal do que seja, de esporte, de fofoca, do que seja, mesmo que não seja jornalístico, pode inventar, criar uma informação envolvendo vidas de pessoas. Isso no jornalismo é muito sério. É muito sério. A gente estuda, né, muitos casos em que não deu certo você dar uma notícia mais ou menos envolvendo pessoas, porque isso pode acabar com a vida de uma pessoa moralmente ou realmente, né? No caso,
como o do Choquei, que foi um caso que acabou numa tragédia. Então, você não pode sair falando sem seguir preceitos éticos do fluxo da informação. Mas eu não tenho esses preceitos, porque eu não sou jornalista. Mas eu chamo atenção. Quer dizer, isso tudo fica num limbo que é muito difícil para quem está recebendo a informação. Eu sempre digo que quem está recebendo é quem a gente tem que se preocupar, que é não cabe a ela a gente jogar toda a carga nela. Não, mas essa pessoa tem que saber que isso aqui é jornalismo, isso não é, isso aqui é politizado, isso não é, isso é falso, isso não é. Não, a gente tem que ter, justamente, tem que ter uma regulamentação para que a pessoa consiga discernir. E aí ela decide o que ela faz com aquilo, né? Se vai seguir ou não, se vai acompanhar ou não. O jornalismo parte do pressuposto que ele tem um compromisso Exato. com o cidadão, para quem ele está falando, para quem ele está mostrando, para quem ele quer informar. Ele tem um compromisso com a qualidade, com a veracidade, né? Aqui, por exemplo, o Whindersson Nunes negou que ele tivesse tido qualquer coisa com a garota. Ele negou. Nós temos, inclusive, a fala do Whindersson, quando ele prontamente veio às redes sociais e falou: para com isso, que isso aqui não é verdade, né? Roda pra gente, por favor, Tiago. Pensando assim o que fazer de uma maneira madura de não ser aquela pessoa que aponta e fala é porque fulano é errado, é porque fulano é errado, ciclano é errado. Eu sei quem é que é errado, é o topo da pirâmide. Sabe quem é? É quem lucra com isso. Eu não vou ficar brigando com quem tem que fazer o que manda. Das coisas da minha vida, das grandes merdas da minha vida, eu não ando ganhando com isso, não. Se eu falar é uma vez perdido, e daí morrendo de medo do povo pensar que eu tô querendo é ganhar com isso. Conversando com os amigos, assim, pensando muito e dando uma estudada na parada, eu pensei em protocolar uma parada importante. Me comprometer a acompanhar as investigações, no caso. Iniciar um movimento para ver se contribui pra gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória, para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que tá acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial, que isso é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade. Veículos grandes demais tem que ter um canal de atendimento, cara, pra gente saber até a qualidade do que tá consumindo. Tem que ser crime postar uma conversa que duas pessoas não autorizaram. A não ser que seja uma exposição de crime para denunciar alguma coisa, eu acho que não faz sentido uma conversa privada entre duas pessoas, mesmo que não seja o caso, que esse caso foi uma fake news, uma coisa inventada. Por isso é tão perigoso você não ir atrás da verdade antes de mostrar, porque isso pode ser danoso a um ponto que, cara, depois disso eu vi muito relato de muita pessoa dizendo que foi pego um tweet e que foi postado. Cara, às vezes as pessoas publicam uma coisa e botam ali público para todo mundo, mas elas não querem que 20 milhões de pessoas vejam. E que essa lei traga aí uma sanção civil ou criminal para essa pessoa que posta uma conversa pública, que não vai atrás da verdade dos fatos. E pelo que eu vi, tem muita gente de diversas áreas que está estudando para a gente fazer esse documento e fazer o que for preciso. Se for assinatura, quantas assinaturas, me diga como fazer e a gente vai atrás. E quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide, é quem ganha dinheiro com isso. É quem vai pra longe, gasta dinheiro e toma champanhe, com os outros chorando com porra de notícia. Eu não gosto de meter religião no meio, porque eu respeito todo o credo, toda a religiosidade. Eu acredito assim, cada um acredita no que quer, mas eu acredito que Jesus existiu, vou tomando como base. Agora, como tudo se perde com o tempo, eu não sei se ele realmente chegou aos 33 não, porque esse mundo aqui... É isso, né? A gente vai falar dessa questão de organizar, de regulamentar o que é isso, as dificuldades para fazer isso, mas ele foi exatamente naquilo que você estava dizendo, né? Jornalismo não oficial. Que é a informação com cara de jornalismo e que confunde. E essa coisa da responsabilidade, ele estava falando, eu estava pensando... Imagina, né, a gente na atividade jornalista, a gente está lá trabalhando como jornalista, né? Não importa a área, eu sempre falo, jornalista é jornalista, não importa se é celebridade de ciência como eu sou, de esporte, não importa. Generalista. Supondo que eu sou um jornalista que cobre celebridades, então eu recebi uma informação que alguém com a relevância do Whindersson, que é uma pessoa, né, que os jovens acompanham e querem saber da vida dele, teve lá uma conversa, ou terminou um namoro, ou começou um namoro com outra pessoa. No jornalismo, o que a gente faz? A gente consulta as partes envolvidas. Então, a primeira coisa que um jornalista faz é: Whindersson, tô sabendo aqui que você terminou um namoro, começou um namoro, sei lá o quê. Aí ele vai falar: não comecei, não terminei, enfim. Aí você decide publicar ou não com o lado das pessoas envolvidas. Jamais você publica uma notícia sem
envolver uma parte diretamente, ou sem tentar envolver. No mínimo, você tem que consultar o assessor de imprensa ou advogado, se for um caso criminoso, ou a pessoa diretamente. Enfim, você não sai publicando coisas sobre pessoas sem ouvir as pessoas. Isso, no mínimo, é irresponsável. É, no mínimo, irresponsável. E isso não existe no jornalismo. Se isso for feito no jornalismo, isso é um erro. E para erros, o jornalismo tem protocolos, inclusive de correção, de errata, cada veículo dá um nome, enfim, ao contrário do que a gente publicou, isso é aquilo, enfim, existem mecanismos, até porque, né, toda instituição social, assim como a imprensa, é passível de erros. Então, os erros têm que ter mecanismos de serem corrigidos. Mas erro é uma coisa. Agora, você deliberadamente fazer esse jornalismo não oficial, que está publicando uma mentira, aí isso é uma outra loucura. Isso tem que ser olhado com muita atenção. E a garota envolvida nessa história toda, ela veio a público também pedir que as pessoas parassem, porque as pessoas passaram a agredi-la, ela passou a ser cruelmente perseguida, né? Aí tem o rosto da Jéssica, a imagem dela. Nós temos alguma coisa dela quando ela pediu para as pessoas pararem com as manifestações, com as publicações. É uma coisa muito louca. E as pessoas continuaram, olha aqui, ó. Olha o texto dela. Primeiro, que eu jamais imaginei ter que me pronunciar sobre seja lá o que for. Não sou famosa, nunca quis ser, eu não ia dizer nada, papapá. O intuito aqui, no segundo período, é me ridicularizar, da mesma forma que já tentaram outras vezes. Já perdi pessoas que amava por conta desse tipo de coisa. E lá no final, no último período, ela diz: isto já passou muito do limite, não teve graça. As pessoas estão exagerando demais. A justiça do homem é falha e casos assim nunca dão em nada para quem pratica maldade. Mas cuidado que a justiça de Deus não falha. Enfim, é a Jéssica pedindo naquele momento que as pessoas parassem. Só que as pessoas não pararam. E aí ela não aguentou. Sim. Ela não aguentou e tirou a própria vida. Sim. Isso é muito sério. Até essa questão do que é a internet e a informação, os ataques, seja por difamação, seja por criar uma notícia envolvendo uma pessoa, ou seja, atacar deliberadamente uma pessoa, jornalistas, né, muitas vezes são atacados, ou enfim, às vezes por um posicionamento político. Isso cada vez mais a gente está percebendo que um ataque virtual para a nossa saúde mental, ele é tão sério quanto eu sair na rua e as pessoas saírem me xingando de maneira presencial. É muito sério. A pessoa sente aquele ataque de maneira real, porque ele é real. As legislações hoje que estão olhando para isso estão tratando de maneira real. Então, uma pessoa que, de repente, começa a receber algumas, ou no caso dela, milhares de mensagens de ataque, ela realmente está sendo atacada por milhares de pessoas. Isso é muito forte. É como você sair no meio de um estádio de futebol e ser xingado e vaiado pelo estádio inteiro. Então, isso agora a gente está... Estou falando agora porque de uns anos para cá a gente começou a perceber que isso é real. E é muito grave, justamente, novamente, por isso que tem que ser regulamentado. Quer dizer, eu não posso... Hoje, as leis que olham para esse tipo de crime, né, inclusive ameaça, já tratam da mesma maneira. Ou, muitas vezes, até intensificam, né, a punição para o ataque que é virtual, porque a pessoa até se sente mais protegida atrás do computador e ela agride mais. E sabe o que me deixa, não surpreso, mas eu fico boquiaberto olhando isso, é que as pessoas continuam a acreditar na mentira, mesmo os envolvidos dizendo isto é mentira, isto não existiu, esses acontecimentos nunca existiram. Isso é uma mentira inventada por um site, por uma plataforma que quer ganhar dinheiro. Sim. Com os cliques e com o engajamento. E as pessoas continuam acreditando. Isso também é bastante estudado hoje em dia nesse fluxo, na infodemia que eu dizia, né, nesse caos informacional. Tem muito estudo no viés político, né, que a gente vê muita desinformação ligada a questões políticas.
A gente viu isso muito na pandemia, que também era ligada a questões políticas, né? Porque você se posicionava politicamente ao defender a vacina ou não, por exemplo, né? Uma coisa que a gente nunca imaginou. E há muitos estudos mostram que não basta você entender que aquilo é mentira. Se aquilo estiver dialogando com algo que você acredita, ou com um líder que você segue, um líder político ou um líder religioso, por exemplo, você continua acreditando naquilo sabendo que é mentira. É quase que uma loucura, louco, assim, né? mas você continua defendendo, não é que você continua acreditando, você continua defendendo aquilo e disseminando aquilo. E mesmo, né, todo mundo falando, isso a gente vê muito no WhatsApp, nas correntes de internet e tal. Você continua batendo naquilo, mesmo sabendo cognitivamente que aquilo não é verdade. Mas aquilo dialoga com alguma coisa que faz sentido para mim, então eu continuo disseminando. Ou continuo atacando uma pessoa, mesmo sabendo que ela está sendo atacada por algo que ela não fez, sei lá, que é esse caso extremo. Então, nossa, isso tudo a gente está começando a entender, e veja que é uma área muito multidisciplinar, né? Porque a gente já falou de comunicação, de psicologia, assim, a gente está tentando entender de todos os lados essa multidisciplinar coisa. e nova, né? E muito nova. Muito nova. As coisas estão acontecendo a gente está trocando, né? A gente fala trocando o carro com a roda girando, então a gente está tentando entender o fenômeno com o fenômeno acontecendo e se transformando. Porque tem novas coisas surgindo por aí, né, na internet, nesse contexto de desinformação e infodemia. E a gente está tentando entender, peraí, mas o que é isso? Como regulamentar? Qual o impacto disso na vida das pessoas? Porque, veja, é importante entender o impacto até para regulamentar. Nesse caso, a Jéssica, ela tinha 20 e poucos anos. 22 anos. Isso. E é muito nova, até pela Organização Mundial de Saúde, ela ainda está na adolescência, né? Que vai até os 24, que é a idade lá que você formou lá direitinho o seu córtex pré-frontal. Então, ela ainda está na adolescência fisiológica. Mas as regulamentações de internet hoje em dia, principalmente dos países europeus, já falam em você começar a usar a internet, por exemplo, ter uma conta na internet a partir dos 15. Porque seria uma idade que você começa a conseguir minimamente ter lá um discernimento. Mas os estudos já falam, não, mas isso não significa que você vai usar livremente e você pode ser atacado com 15 anos na internet. Significa que antes disso o risco é altíssimo. Depois disso existe algum risco. Então, até nesse sentido, as regulamentações estão olhando para ver como afeta de diferentes maneiras as pessoas para a gente conseguir limitar. Claro que com 20 e pouco vai ser muito difícil falar para uma pessoa de 20 anos, não, você não pode usar o Instagram, não é isso. Mas a gente precisa entender os limites, né? Até para a regulamentação. E nesse caso não houve limite, a Jéssica não suportou, né? Ela já tinha tido um problema de saúde anteriormente, né? E ela estava emocionalmente assim, frágil, e ela não suportou e acabou tirando a própria vida. Isso aí mexeu com muitas pessoas, né? E muita gente queria... Choquei, tem que sair do ar. Aliás, não podemos esquecer que além tem a Choquei, mas tem mais um monte. Sim. Tem um monte de outras plataformas que fazem a mesma coisa. Replicam informação qualquer que ouviram dizer, ouviram publicar em qualquer lugar e fazem o mesmo que a Choquei faz, né? E quando a Jéssica faleceu, aí uma advogada representando a Choquei divulgou uma nota, né? Nós temos a nota que a advogada publicou. E aí, nesse momento, a nota de esclarecimento, né? Nós lamentamos o ocorrido, nos solidarizamos com os familiares e reforçamos nosso compromisso de agir com diligência e responsabilidade. Né? O perfil Choquei, por meio da sua assessoria jurídica, esclarece que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil. Não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas. Ou seja, se eu tenho boa-fé, eu posso publicar o que eu quiser sobre você
que eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. E não é jornalismo, então Não é jornalismo, É né? muito interessante que nessa discussão fica um jogo do deixa que eu deixo, a culpa não é minha, é sua. Todas as partes envolvidas vão se isentando, né? Então, o produtor de conteúdo fala assim, não, mas eu não sou jornalismo, eu disse que não era jornalismo, sou uma página de fofoca, nem fui eu que produzi o conteúdo, eu só replico, que é uma argumentação muito comum nesses perfis de redes sociais. Não, mas eu só repliquei. E as plataformas fazem a mesma coisa, né? As plataformas que, portanto, hospedam esses conteúdos, que são as grandes empresas de tecnologia, então, donas das redes sociais, então elas dizem, não, mas eu não estou produzindo nada, é o meu usuário que está produzindo, portanto, eu não tenho culpa nenhuma. E aí esse jogo, tá, mas e aí, né? Quer dizer que ninguém tem a culpa, eu não produzi, eu reproduzi, não, mas é o meu usuário que postou, então é justamente aí que a regulamentação tem que entrar. Todos os que a gente fala, né, os atores envolvidos nessa rede dizem, isso não é comigo, mas a informação está lá circulando, né? A Choquei saiu do ar, né, por um tempo, e publicou uma nota também, né? E todo mundo publica nota, né? Nós temos a nota da Choquei aqui, onde ela vai na mesma linha daquilo que a advogada anteriormente publicou, né? O perfil lamenta profundamente o ocorrido com a Jéssica, se solidariza com a família. Aliás, a primeira frase é exatamente igual à frase anterior, o documento anterior, né? Em sinal de respeito, as redes da Choquei estavam paralisadas até esse momento. O proprietário prestou esclarecimentos à Polícia Civil, apresentou os fatos para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso. Então, na verdade, a nota vai tirando, né, vai se colocando como se não tivesse nenhuma responsabilidade sobre os acontecimentos, né? O responsável pelo Choquei, quem criou o Choquei, foi um fotógrafo, né, que é o Rafael Souza, que é este jovem aí. E ele o tempo todo reafirma isso. Eu não sou jornalista, eu só republico aquilo que outros publicam, portanto, eu não tenho nenhuma responsabilidade legal. A responsabilidade legal é de quem publicou originalmente. E aí forma-se, né, uma cadeia com muitas plataformas que fazem a mesma coisa, que praticam o mesmo tipo de comportamento e de divulgação e que se consideram não responsáveis por nada que publicam, né? Aí fica fácil, né? É essa lógica argumentativa, exatamente isso. Que, não, mas não é meu o conteúdo, estou republicando, não, mas ele só postou. E é exatamente o oposto do que faz o jornalismo, né? O jornalismo se responsabiliza pelos processos, pela apuração, pela qualidade da informação, por como a pessoa recebeu a informação, o interlocutor recebeu a informação. E se você está trabalhando com informação e não está se responsabilizando por nenhum processo, isso realmente tem alguma coisa errada, né? Realmente tá bem louco. Em jornalismo, a gente numa redação o tempo todo é chamado pela chefia, que tem mais experiência e responsabilidade, inclusive legal. Nós, repórteres e apresentadores, estamos falando, escuta, olha isso aí, tem que verificar essa informação. Isso aqui não está aparecendo. Você checou, você confirmou, é isso mesmo que nós podemos afirmar, porque isso aconteceu assim? Né? Exatamente. Eles não têm nenhum compromisso com isso. A checagem, a apuração, a rechecagem, né? Checa e recheca, né? É o princípio básico do jornalismo. Você só traz a informação à tona quando existe um processo, uma cauda aí de apuração. E isso não é o caso, né? A produção de conteúdo assim não é o caso. Não é o caso. A Choquei já está no ar novamente. Né? Com seus 20 milhões de seguidores. Com seus 20 milhões de seguidores. Ou seja, as pessoas não foram, olha lá, isso é recente, né? 32 mil publicações e 20 milhões de seguidores. Um pouquinho acima de 20 milhões. E é interessante que o Whindersson, ao comentar o caso, ele falou do topo da pirâmide, da questão comercial, porque o que está por trás também dessa discussão da regulamentação é que isso é uma questão que envolve dinheiro. Você ter 20 milhões de seguidores significa que você está chegando a muita gente. Então, se eu tiver um anúncio publicitário, ele vai valer muito dinheiro. Então, uma conta desse tamanho é uma conta que tem, né, um potencial grande de venda, um potencial grande comercial.
E é o que ele disse, né? Quem está ganhando dinheiro com isso, quem está anunciando aqui, isso vale para todas as plataformas de redes sociais, né? Quem que está ganhando dinheiro com isso e que muitas vezes até está brigando para que não seja regulamentado, né? Como a gente tem visto aqui no Brasil, aí um esforço para que a nossa regulamentação ande um pouquinho mais devagar, porque isso atrapalha comercialmente, financeiramente. O interesse é econômico, sobretudo, né? Eu lembrei muito disso quando a gente passou agora por uma recente campanha política, a presidência da República, né? Onde se começou a discutir com muito mais clareza as fake news, né? Com mais intensidade, a importância e a gravidade das fake news, mas eu sempre repeti aqui nos programas, tem sempre o interesse político ou econômico, ou as duas coisas. Ninguém fabrica uma fake news só porque é engraçadinho. Ninguém inventa algo porque é engraçadinho. Tem um objetivo por trás. Né? Ninguém é bonzinho nessa história. Um objetivo que muitas vezes pode ser simples, entre aspas, né? Um objetivo simples de manipulação, por exemplo, nas eleições. Então, existe uma indústria com muito dinheiro que está lá produzindo conteúdo para desinformar, para manipular o eleitor para um sentido ou para outro. Ou pode ser um interesse puramente comercial mesmo, né? Então, para consumir isso ou aquilo, enfim. Mas a gente sempre tem que pensar que quando tem uma informação circulando, uma desinformação circulando, há o famoso follow the money, né? Siga o dinheiro. Há uma questão financeira e alguém está ganhando dinheiro. E também tem estudos que... Eu fico mencionando estudo, mas é por causa do meu lado como jornalista de ciência, né? Tem um estudo bastante importante que veio à tona antes da pandemia, inclusive, do MIT, que mostrou que a desinformação circula mais do que a informação jornalística. Na internet, ela circula mais, ela é mais compartilhada, ela é mais comentada, porque ela é feita estrategicamente para nos tocar de alguma maneira. Então, ela provoca raiva, provoca ódio, ou você foi enganado, é isso. Na pandemia, a gente via isso muito, né? A vacina tem isso, estão mentindo, a indústria farmacêutica, enfim. Então, a desinformação circula muito. O que significa isso? Que uma desinformação circulando nas plataformas de redes sociais vai gerar mais clique, vai chegar a mais gente, portanto, o anúncio vai valer mais. Então, se eu estou circulando mais desinformação, eu tendo a ter um público maior. A gente já tem casos de estudos até aqui do Brasil, da Federal do Rio de Janeiro e da Unicamp também, que identificam anúncios de pagantes, empresas sérias, em conteúdos e canais que são totalmente desinformativos, mas é porque o público é grande, aquela desinformação chega muito longe. Então, você coloca lá um anúncio no meio. Novamente, isso tudo precisa ser regulamentado. Eu não posso, como empresa, aceitar ter um anúncio num canal anti-vax, por exemplo, anti-vacina. E tem grandes empresas que botam muito dinheiro nesses canais, nessas plataformas que intencionalmente produzem conteúdo anti-vacina, por exemplo, no meio de uma pandemia. Então, e esse conteúdo circula muito, porque ele pega muito no nosso, né? Você está sendo enganado, teoria da conspiração e tal. Provavelmente vai circular mais do que o canal pró-vacina. Então, o dinheiro acaba indo mais para o anti-vax do que para o vacina. Por isso que esse mercado não pode ser autorregulado. Ele tem que ser regulado por políticas, porque se deixar o fluxo da desinformação e da informação lá loucamente competindo e com dinheiro entrando, aí eu não sei, o nosso caos informacional, desinformacional vai ficar cada vez maior. Então, realmente tem que ter uma regulamentação forte. Nós temos ainda duas imagens aqui para mostrar, Sabine, de dois eventos que nós tivemos recentemente. Vamos colocar aquelas imagens daquelas pessoas, né, que também acabaram falecendo. Em dezembro de 2023, nós tivemos o youtuber, o PC Siqueira, né, que também passou por um processo grave e intenso de desequilíbrio emocional provocado aí por cancelamento, por agressões, na internet. E antes nós tivemos um fato, acho que o primeiro grande fato grave foi em 2014, né, com aquele caso do Guarujá.
quando uma senhora, uma moça, está aí a imagem dela, Fabiane Maria de Jesus, acabou sendo linchada num bairro do Guarujá, porque circulou a informação de que ela era uma sequestradora, uma pessoa que sequestrava crianças para a prática de magia negra, né? E tinha até uma imagem aí, um desenho feito, e aí acharam que era a moça, e ela acabou sendo linchada e ela não devia nada para ninguém, né? Então são fatos lamentáveis, mas o mais grave é que a gente vê que isso tudo continua ocorrendo, né? Sim. Daí a necessidade de se discutir de maneira séria, né? Não ideológica, né? Porque também se você botar ideologia no meio fica pior, né? Exatamente. Esse caso de 2014, que está fazendo 10 anos, né? Acho que é o primeiro grande caso conhecido e é um caso que sai, né, da internet. A desinformação circulou na internet e ela foi atacada de maneira real, física, presencialmente, né? Ela foi morta. E acho que talvez tenha sido uma das primeiras vezes que a gente se deu conta que isso pode acontecer, que atacar pela internet uma pessoa ou criar uma desinformação, isso pode ir para a vida real. Mas, novamente, mesmo quando não vai, que é o caso da Jéssica ou do PC, ninguém foi até ele e deu um soco nele. Foi ao ataque virtual. Esse ataque virtual já é suficiente para um final trágico, que foi o caso da Jéssica e do PC Siqueira. Quer dizer, você recebeu uma série de ataques, de ameaças, de xingamento, de linchamento virtual, até a gente usa esse nome, é suficiente para você acabar com a vida de uma pessoa de maneira real ou de maneira figurada, né? Porque a pessoa pode decidir, por exemplo, se silenciar, nunca mais falar nada, fechar todas as contas, não se posicionar mais sobre nada. Existem muitas maneiras, né, quando a gente fala acabar com a vida, né, não necessariamente um final trágico, mas ela realmente pode ser um final de um processo aí de a pessoa decidir não se comunicar mais. Então isso é muito grave e realmente pode sair da esfera virtual e, novamente, isso tudo, a base disso tudo é a produção de desinformação aleatória e que circula de maneira muito intensa, sem nenhuma preocupação ética e com todos os atores envolvidos dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, eu só compartilhei, eu só recebi e compartilhei, eu só postei na minha plataforma, que não fui eu que produzi, não, mas eu só, quer dizer, ninguém tem culpa. E por isso que a gente tem que definir, né? Peraí, mas quais são os papéis de cada um dos envolvidos aqui, né? Eu digo para você que eu vivi algumas experiências de agressões verbais na rua ao longo do meu trabalho jornalístico, exatamente porque trabalhava na TV Globo, né? Que sempre foi muito visada. Muito né? alvo. Sempre foi um alvo de grupos políticos, porque os grupos políticos não gostam de ninguém que faça qualquer tipo de crítica ou que não seja bajulador. É sempre assim. Isso é a história. A história da imprensa registra isso, né? E eu me lembro que na época das manifestações de rua, 2014, 2015, na época pré-impeachment da então presidente Dilma, as equipes da Globo eram xingadas na rua e eu muitas vezes fui xingado. E depois, quando mudou tudo e o criticado passou a ser o presidente Bolsonaro, as equipes da Globo passaram a ser xingadas pelos militantes ou simpatizantes do presidente Bolsonaro. Quer dizer, para nós jornalistas era a mesma coisa. Era um grupo que não gosta e outro grupo que não gosta. Uma hora é um, outra hora é outro. Mas o fato é que ser agredido ou ser xingado na rua é algo muito forte. Muito assustador. Que balança. Balança, você fica na rua, que você para e fala: pô, mas espera aí, cara, eu não fiz nada. Peraí, você está querendo me manipular, você está sendo injusto e irresponsável, não é certo isso. Mas tem agressão. E quando isso ocorre, então, em grande quantidade, como é o que a gente registra por meio das redes sociais, isso se intensificou, né? Aí realmente é muito difícil para a pessoa segurar essa onda. Porque a quantidade é maior, é mais gente e o sentimento é o mesmo. Eu não fiz nada. Que é o sentimento que até a Jéssica
relata naquela carta, né, que foi mostrada há pouco. Eu não fiz nada, eu estava aqui, nunca nem quis ser famosa, estava aqui vivendo. É esse sentimento muito forte de injustiça, eu não fiz nada. Você sendo xingado na rua ou virtualmente. Agora, você trouxe um ponto que é muito interessante, que é a questão de xingar a imprensa, né? No caso especificamente da Globo, mas é interessante que em todo esse contexto de desinformação tem um elemento muito forte que é a descredibilização da imprensa. Porque muitas vezes, para fazer com que uma desinformação circule, eu preciso descredibilizar quem está fazendo a informação real chegar à sociedade. Novamente, na pandemia a gente via isso muito. Então a imprensa estava dizendo, e os cientistas, né, dizendo, a pandemia é grave, o coronavírus é grave, tem tantos mortos, a UTI está lotada, vacina, tem que tomar vacina, tem que ficar em casa e tal. As instituições estavam dizendo isso. E aí todo o contexto desinformacional estava dizendo que não, que era conspiração, que era mentira e tal. Então você precisa descredibilizar a imprensa para que a sua informação chegue na manipulação que você quer, no fim que você quer. E o jornalista acaba sendo muito alvo disso, né? Dessas tentativas de descredibilização. Isso está totalmente no ecossistema da desinformação, né? Faz parte. E quando se começou a discutir aqui a regulamentação para as redes sociais, né? As plataformas passaram a se defender de uma forma intensa, né? E eu queria que você me lembrasse, você que é uma especialista nisso, o que as plataformas tiram do ar? Que tipo de publicação que as plataformas tiram do ar? Hoje, elas tiram do ar conteúdos muito violentos, pedofilia, nudez explícita, mas sobretudo assim, algo relacionado à violência, até algumas fotos de carnaval, né, acabam sendo tirados do ar, porque você posta de repente uma foto de um desfile de escola de samba com uma mulher com uma fantasia que mostra muito o corpo, aquilo a plataforma entende como nudez, enfim. Mas é sobretudo violência, maus tratos a pessoas ou animais. Isso já existe um mecanismo delas próprias que não, isso aqui a gente não aceita. E até quem posta recebe lá, isso aqui violou o código, não sei o quê. Que quando você cria uma conta na rede social, você assina lá um termo, concordo com tudo isso e concorda em não postar esses tipos de conteúdo. Mas é muito restrito e muito específico e muita coisa foge. Apesar de não, né, de ter aí o princípio de tirar do ar conteúdos violentos, muitos conteúdos violentos acabam passando, acabam ficando. Mas, por enquanto, no Brasil, é essa regulamentação, né? Que é uma autorregulamentação, na verdade, elas próprias que definem. Agora se discute o projeto de lei 2630, que é uma primeira tentativa de organizar isso tudo e regulamentar isso tudo. E aí a gente começa a ter questões políticas envolvidas, né? A oposição ao governo diz que a Choquei, por exemplo, apoiava o presidente Lula, né? Já os governistas dizem, não, tem que regulamentar sim, de acordo com esse projeto que o governo Lula deu ênfase, né? E o ministro Alexandre de Moraes insiste e reafirma a necessidade de se tocar para frente. Então, aí começa a ficar complicado, né? Até que ponto a regulamentação fere liberdade de expressão? Esse é um debate, praticamente ele não tem fim. O que a gente tem que definir é até que ponto as pessoas podem se expressar. Então, voltamos ao caso da Choquei. Eu posso inventar algo que diz respeito a duas pessoas e publicar? Ou se eu sou um publicador de conteúdo, que digo que eu não sou jornalístico, mas eu sou um publicador de conteúdo, eu posso postar algo que eu não sei se é verdade e fica aquilo lá no ar? A gente tem que fazer essa definição, quer dizer, até que ponto vai? A gente já definiu que não pode violência, crime, maus tratos, né? Os próprias plataformas dizem que não pode e não aceitam isso.
Mas mentira pode? Conteúdo anti-vax, quer dizer, isso é aceito? Anti-vax, né? Anti-vacina, porque é a minha liberdade? Quer dizer, o que eu acho que a gente tem que fazer um debate amplo e não tem que esperar o debate acontecer e depois fazer a regulamentação, porque, novamente, não tem fim. A gente tem que ir fazendo no paralelo. Debater como sociedade, como usuário de redes sociais que somos, como tomadores de decisão, e legisladores e acadêmicos, enfim, a gente tem que que sociedade que a gente quer, que sociedade a gente quer criar nossos filhos, ao que a gente quer estar exposto e cobrar realmente um posicionamento, sobretudo das empresas que reproduzem, né, e publicam os materiais. Então, porque tem também a questão da privacidade, né? Então você tem a liberdade de expressão, que tem que ser protegida, né? É uma cláusula que tem que ser, é um direito do cidadão ter a liberdade de expressão. Agora também as pessoas têm direito à privacidade. Sim. Novamente o caso da Jéssica, ela teve, quer dizer, em nome de uma suposta, porque eu acho que nem é o caso, mas se fosse em nome de uma suposta liberdade de expressão de um canal que publica fofoca, a privacidade de um indivíduo pode ser afetada. É isso que a gente precisa decidir, né? Até que ponto... E isso é importante a regulamentação olhar para os riscos que traz, que toda essa discussão traz para a sociedade, né? Para a saúde mental, para o bom funcionamento da sociedade, para a vida individual das pessoas, para as tomadas de decisão. Volto novamente ao caso da pandemia, porque ele é muito simbólico. Quer dizer, eu posso decidir não me vacinar ou não acreditar num vírus que era muito grave, porque eu estou recebendo informação, porque a liberdade de expressão, né, diz que pode circular informação que é mentirosa. Então, a gente tem que decidir isso, até que ponto a gente aceita. A nossa legislação, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente fala também muito do jornalismo por causa do nosso contexto da ditadura, em que a gente batalhou muito na década de 80 para que um legislador não poderia um governante não poderia simplesmente virar e falar: isso aqui está proibido neste veículo, esse conteúdo está proibido. E justamente por isso que o jornalismo tem todo o processo de checagem, de apuração, não pode alguém decidir o que será publicado ou não. Por causa da censura. Então, quando a gente hoje debate em outro contexto, não é mais o jornalismo, não é mais a questão da ditadura, fica toda essa névoa, né? Mas peraí, é uma censura. E as plataformas se defendem falando, não, a regulamentação vai querer controlar as plataformas. Sim. Não é controlar, é regulamentar, é dar um norte para isso no comportamento. Exatamente. E é interessante que até nos Estados Unidos, que é, né, o país da liberdade de expressão, da liberdade individual, de tudo, já está sendo discutida de maneira bastante sólida a questão da regulamentação das plataformas. Assim. Lá é livre. Mas já estão discutindo ao ponto de chamar lá o criador do Facebook no Congresso e ele dizer: sim, eu tenho culpa. Me desculpe pelos casos que aconteceram dos adolescentes que tiraram a própria vida, enfim. Isso é inédito. A gente nunca imaginou ver isso no Congresso. Você chamar um empresário, porque é disso que se trata, uma empresa que fatura bilhões, e ele virar para um grupo e dizer: me desculpa. Quer dizer, ao pedir desculpa, eu estou assumindo que eu tenho uma culpa. Então, tem uma discussão de regulamentação aqui, né? Nos Estados Unidos, especificamente, está avançando bem a questão da regulamentação do uso de inteligência artificial, porque está batendo muito na questão das eleições, que também está aqui no ecossistema da desinformação. Quer dizer, recentemente teve um vídeo, um áudio do Biden dizendo: não vai votar, e não era o Biden, era a inteligência artificial com a voz falsa dele. Então, isso acabou gerando um decreto determinando lá que quando tem... proibindo call center, né? Que a gente chama de call center, é usar inteligência artificial, voz falsa. E já tem uma discussão sobre colocar marca d'água em conteúdo disseminado em redes sociais que seja produzido por inteligência artificial. Quer dizer, eu vi essa sugestão. O que me pareceu, a princípio,
inicialmente, me parecia uma coisa interessante. Ó. Se Sim. usar a inteligência artificial, vai ter uma marquinha aqui no canto para você saber que aquilo foi produzido com um determinado objetivo. E isso é regulamentação, e isso está ferindo a liberdade de expressão? Não. Exato. É uma regulamentação que funciona muito bem. Quer dizer, se eu sou um choquei e eu vou produzir um vídeo aqui do Tramontina falando, sei lá o quê, e não foi você que falou, eu tenho que avisar que isso aqui é uma coisa produzida com inteligência artificial, com a sua voz, com a sua imagem, mas não é você. E aí as plataformas, não, mas eu tenho que ter o direito de fazer qualquer coisa, né, e repostar, e meus usuários podem postar qualquer coisa. Então a regulamentação está indo nesse linha. Não, mas você tem que avisar o seu interlocutor que isso aqui não é real, que isso aqui é produzido. Então os Estados Unidos está caminhando muito na discussão de inteligência artificial por causa da preocupação eleitoral. E a União Europeia, que também já está tratando deste assunto. Lá já existe uma regulamentação, não existe? Existem em alguns países também, na Austrália também já existe, não só voltando a um passo anterior, porque tudo que a gente está falando de inteligência artificial é o que está acontecendo agora, né? Assim, semana passada a gente já começou a discutir regulamentação de inteligência artificial. A regulamentação de uso de internet, plataformas, ela já vinha sendo discutida com mais força, sobretudo na Europa e também na Austrália. Então, aquilo que eu mencionei, que na França, assim, ter no mínimo 15 anos para poder ter uma conta em rede social, isso não foram as empresas de rede social que decidiram, foi a regulamentação. Na Alemanha se fala em 13 anos, enfim. Mesmo a questão de outras questões que envolvem mais detalhes comerciais, a questão de as redes sociais que compartilharem informação jornalística têm que pagar por isso, que também está sendo aqui trazido para o PL, nosso PL de regulamentação aqui do Brasil. Quer dizer, tem todo como que vai funcionar essa coisa aqui das empresas, da parte econômica e da parte do usuário. Na Europa está bem mais avançado. Inclusive, a gente está olhando para exemplos de lá, para desenhar aqui. Você tem informações da Grã-Bretanha, que também do Reino Unido, que parece que já tem discussão e já tem alguma regulamentação também. No Reino Unido, os casos mais consolidados, Reino Unido, Alemanha, França e Austrália. Então, no sentido da idade mínima do usuário, no sentido de que conteúdos podem ser tirados, até isso é definido, né? Na verdade, na Alemanha isso é mais definido até do que no Reino Unido. Quer dizer, pode-se definir que uma plataforma, uma rede social vai ter que tirar um conteúdo se ele ferir a uma série de regras, que isso a gente ainda não tem no Brasil. Em relação à violência, em relação à agressão, esse tipo de coisa. Mas, novamente, a questão da parte financeira dos jornalistas, isso também entra os veículos jornalísticos também recebem uma porcentagem lá da circulação da informação. Mas isso a gente está olhando muito para o exemplo europeu para desenhar a nossa legislação daqui, né? E esse é um ano muito especial, né? Quer dizer, nós já tivemos o problema das fake news na eleição passada, do uso de robôs com determinados objetivos para favorecer um grupo, para favorecer outro grupo, para prejudicar um grupo, para prejudicar outro grupo, né? E agora a gente está diante desse fantasma novamente, que certamente esse fantasma está lixando as unhas, lixando as suas garras para cair de novo sobre o eleitorado brasileiro, né? Sabine, até que ponto a desinformação afeta a democracia? Qual é o risco que a democracia passa a ter no momento em que a desinformação ela se torna algo assim tão comum, tão fácil de ser utilizada? Afeta totalmente. Porque há alguns anos, e eu falo alguns porque são poucos mesmo, a gente começa a perceber que a desinformação, essa loucura informacional, pode afetar o resultado de uma eleição, primeiro na Índia, depois nos Estados Unidos com Trump em 2016 e depois com Bolsonaro, né? Inclusive são os 3 casos mais estudados, Índia, Estados Unidos e Bolsonaro. Ou seja, a gente está falando aí dos últimos 10 anos. Antes disso, a gente decidia em quem votar, enfim, a partir de horário político, de conversas que eu tinha com pessoas, de bannerzinho que eu recebia, enfim, eu ia recebendo as informações. É claro que tinha
fake news, mas era outra proporção, né? Claro que eu poderia receber lá um panfleto dizendo o fulano de tal que é candidato a prefeito, sei lá o quê, e aí eu falar, nossa, que coisa. Mas hoje em dia é uma proporção de milhões, então uma desinformação sobre um candidato que circula no ecossistema da internet, ela tem o potencial de mudar o resultado de uma eleição. Por isso que os mecanismos têm que ser ágeis de regulamentação e de ação mesmo. Então, se um candidato estiver diretamente ou indiretamente envolvido com a produção de uma desinformação sobre o seu opositor e isso está circulando na internet, o que vai ser feito? A gente teve na última eleição, ano passado, um caso em que Alexandre de Moraes, no papel, né, do Tribunal Superior Eleitoral, pediu, não pede nada, né? Determinou, né? Determinou, ainda colocou lá uma multa Isso. muito grande em caso de descumprimento por dia, que 2 sites tirassem do ar uma notícia que dizia lá que o Marcola, traficante, teria declarado apoio a Lula na época. Aquilo era falso e aquilo foi na véspera da eleição. Então, é isso que é a ação, né? Que é você ter mecanismos de agir no caso de um caso como esse, que foi amplamente discutido. Mas a liberdade de expressão, mas pode mudar o resultado da eleição. Então, a desinformação ela muda totalmente. E, novamente, a gente não está falando de uma pessoa que está lá em casa, sem ter o que fazer, que resolve inventar algo sobre o candidato no qual essa pessoa não vai votar. A gente está falando de uma indústria, uma máquina, que tem milhares de pessoas trabalhando, ganhando dinheiro, que tem muita gente com dinheiro pagando para que a desinformação seja produzida e seja disseminada de maneira estratégica, também no contexto eleitoral. E é muito preocupante no contexto eleitoral, porque são interesses políticos, né? Eu vou pagar aqui para produzir um monte de mentiras sobre esse candidato porque eu quero que o outro seja eleito. Isso tem que ser contido e segurado, né? Isso é muito grave. Existe uma confusão proposital feita por quem tem interesse nisso, né? Porque assim, mas eu tenho o direito de falar mal dele e contar uma história do meu oponente lá, né? Só que ele não vai checar aquilo, né? Ele vai simplesmente contar. Ele roubou, ele desviou lá da prefeitura tantos milhões de reais. Eu tenho direito porque é o meu direito à liberdade de expressão. Eu mesmo, que tanta gente fez na época da pandemia da Covid, quando dizia que não tomar vacina é o meu direito individual. Não. Quando se trata de assuntos da coletividade, quando sua atitude vai prejudicar outras pessoas, Sim. não existe direito individual, existe direito coletivo. Exatamente. E responsabilidade coletiva. Você concorda? Exatamente. No final acaba sendo a mesma coisa, né? Exatamente. E no caso da questão eleitoral, assim, a coisa a desinformação é tão estratégica e realmente é uma indústria e é muito estratégico para a manipulação, que não é nem o fulaninho roubou o leite da prefeitura. É algo para pegar mesmo no nosso coração ideologicamente. Então, se você lembrar do kit gay, por exemplo, que circulou muito na eleição de 2018. O Haddad distribuiu vou deixar bem claro aqui que isso foi uma desinformação, né? De que o Haddad teria distribuído, quando foi ministro da Educação, kits gays, que, sei lá, uma loucura dessa, incentivaria as crianças a, sei lá. Isso pega ideologicamente nas pessoas, pega no coração delas, fala, meu Deus, o que é isso? E aí elas saem compartilhando. Então, isso tudo é estratégico, assim, tem estratégia de produção, não é qualquer mentirinha, entendeu? É uma mentira estratégica que vai pegar no meu lado religioso, no meu lado político, no meu lado ideológico, e que por isso eu vou compartilhar. Isso é muito grave, tem muito dinheiro envolvido para pensar e produzir e para fazer essa desinformação
circular. Tem uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, que é um instituto internacional que tem também aqui no Brasil. Uma pesquisa de 2018 constatou que o brasileiro é o povo que mais acredita em fake news, né? Uma pesquisa feita entre 27, com moradores ou populações de 27 países, e desses 27 países o Brasil despontou. O Brasil, das coisas ruins, ele tem uma posição de destaque, né? O despontou como sendo uma constatação da pesquisa de que o brasileiro é o povo que mais acredita em fake news. Isso é assustador, isso é muito preocupante, né? Isso tem a ver também com a nossa educação de base, a nossa educação científica, também a nossa educação midiática, né? No sentido de receber uma informação e questionar ou não questionar. Peraí, o que é isso que eu estou recebendo? Tem a ver também com ideologia, né, que a gente falou. Às vezes eu sei que é mentira, mas eu vou acreditar mesmo assim. Tem um raciocínio que foi apresentado pela filósofa Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã de origem judaica, né, que morreu em 1975. Você deve conhecer uma frase dela, que é a seguinte: o maior perigo pode não ser as pessoas acreditarem em mentiras, mas ninguém acreditar em mais nada. Nunca mais. Aí é o fim quando isso acontecer, né? É visionária, né? Visionária, em 1975 ela disse. É muito visionária, porque isso resume bem o momento que a gente está da nossa discussão de infodemia com a chegada da inteligência artificial. Porque daí vai ficar cada vez mais difícil, não só de receber uma informação, saber se é verdade ou mentira, aquele texto. Quer dizer, é o Tramontina mesmo falando? É a Sabine mesmo falando? Esse estúdio é realmente o estúdio? Porque você cria tudo. E por isso que é a urgência da regulamentação. E aí você vai acreditar no quê? Se tudo pode ser falso. Inclusive a voz, a cara e o conteúdo. E isso é realmente assim, é o momento que a gente está agora do debate. Nesses dias, o mundo todo foi impactado com um trabalho, não sei se eu posso usar a palavra trabalho, da plataforma Sora, né? Nós temos aí, roda pra gente, por favor. Nós temos aí três imagens produzidas pela plataforma. Esta é impressionante, né? É muito, muito forte. O cabelo se mexe. Dá frio. Tá frio, eu tô sentindo frio, viu? A neve caindo. Cara, é uma coisa muito louca, né? E essa plataforma constrói isso a partir de um pedido, né? Você escreve lá, olha, eu quero um desenho de um gatinho. Não é um gatinho, é um ursinho, sei lá o quê, né? Meio assim de pelúcia, de olhos grandes. Eu quero um casal andando sob a neve que está caindo em Tóquio, numa cidade japonesa, cerejeiras do lado esquerdo, a neve acumulada no telhado. E a inteligência artificial produz tudo isso com facilidade, rapidez. Isso pode ter todo tipo de uso, né? E num ano como esse que nós vamos ter eleição... Cada vez mais real. E qualquer um pode usar isso. Você não precisa contratar uma empresa para gastar milhões de dólares. Não, você baixa lá o aplicativo, aprende a usar e pá. Ou seja, o que a gente está falando aqui é que você pode ter um vídeo de um candidato, uma candidata, num contexto em que a pessoa nunca esteve, nunca foi, nunca falou. Porque se a gente consegue construir um vídeo assim, como essa cena aí do Japão, a gente consegue construir outros. Por isso que é tão chocante, assim. A gente realmente precisa... E não pode deixar no colo do interlocutor. Olhar e falar assim, não, mas espera aí, a feição daquela pessoa que estava aqui no canto tá meio... embaçada, então eu acho que é inteligência artificial. Você não pode esperar que as pessoas façam isso. Isso tem que ser prévio. Então, realmente tem que estar regulamentado. Né? Eu vi esta semana uma entrevista de um especialista nesta área dizendo assim, quando você recebe um vídeo, você tiver alguma dúvida, como é que é? Você passa a mão na frente, né? Você passa a mão na frente e você tá... As pessoas te chamam para você participar de uma videoconferência, de uma reunião com a diretoria, mas a diretoria é inteirinha fake, a diretoria da tua empresa.
E aí a sua imagem também está ali. Isso já tem acontecido e há um caso em que um diretor financeiro teria passado para os bandidos 130 milhões de reais. Não sei até que ponto, não chequei também para ver o grau de veracidade dessa história toda, nos seus detalhes. Mas diz o seguinte, se você estiver numa reunião, tiver alguma dúvida se aquela reunião existe mesmo, se você não está fazendo parte de um jogo, de outro tipo de interesse, você passa a mão na sua imagem, que ela vai borrar na tela, porque ela é uma imagem fabricada. Uhum. Né? Enfim, algo assim. Vai ter que criar mecanismos. Vai ter que criar mecanismos, mas nem todo mundo estará claro. atento a isso. Nem todo mundo. É. Agora, Sabine, tem vários participantes em tudo isso aí. A população que engole as coisas sem pensar muito e passa para frente sem se preocupar com o grau de veracidade. Né? Os responsáveis / irresponsáveis por tudo isso, né? Os choqueios da vida que continuam a produzir esse tipo de coisa, mas sob certos aspectos, em alguns momentos também, uma parte da imprensa, querendo noticiar em primeira mão, rapidamente, acaba embarcando em erros que poderiam ser evitados, não? Sim. E eu sou uma grande defensora da imprensa, sou jornalista, estou aqui há um tempão, né, falando que o jornalismo profissional... Estamos, isso, né? Isso. Que o jornalismo profissional... mas a gente tem que também olhar para a imprensa porque, por muitos motivos, mas falando aqui, conectando com a sua pergunta, a imprensa também está nas redes sociais, também está competindo por atenção com esse tipo de conteúdo, com conteúdo de fofoca, com conteúdo... Eu não sei nem como chamar, mas vamos chamar de conteúdo, com desinformação, enfim... E também precisa de audiência, de like, de gente comentando, enfim. Então, a gente tem visto cada vez mais uma transformação aí de veículos profissionais, sérios, com um tom alarmista, com chamadas, com reportagens sobre casos. Assim, você fala, nossa, mas isso aqui é uma notícia, né, sobre algo muito específico que aconteceu com uma celebridade e tal. Isso tem acontecido. Justamente nessa tentativa aí de adequação da imprensa nesse cenário de competição por atenção do interlocutor. E associado a isso, a gente tem uma crise muito grande financeira e filosófica, enfim, da instituição imprensa, né? Mas sobretudo financeira. A ascensão da internet há algumas décadas significou perda de dinheiro para as empresas de comunicação que detinham a informação e, portanto, os anunciantes. As TVs, os rádios, os jornais impressos, isso é muito nítido, óbvio, as revistas. Então, a informação começou a circular de maneira gratuita, as pessoas começaram a consumir informação de maneira gratuita, não querem mais pagar, e aí os jornais ficam com o seu modelo de negócio, os jornais, falando, né, mídia, muito afetado. E a consequência disso é corte nas redações, redução dos salários, equipes cada vez mais jovens fazendo cada vez mais coisas. Isso, obviamente, afeta a qualidade da produção jornalística. No ano passado, Tramontina faleceu eu acho que é o grande pensador do jornalismo contemporâneo, Philip Meyer, morreu aos 93 anos nos Estados Unidos, e ele criou um modelo em que ele dizia que quanto mais o jornalismo profissional investir nele mesmo, na qualidade, na informação diferenciada, mais ela vai conseguir o interlocutor. E ele dizia que a gente estava fazendo isso ao contrário, a gente estava reduzindo os salários, reduzindo as redações e reduzindo, tentando cortar custo de produção de informação e com isso perdendo qualidade e perdendo, portanto, quem consome essa informação, quem vai querer pagar por essa informação ou quem vai querer anunciar num veículo que tem uma informação de qualidade. Ele tinha um livro que foi traduzido para o português como Desaparecimento dos Jornais. Então, a gente está um pouco no sentido oposto. A imprensa está numa crise muito, muito significativa e o fortalecimento da imprensa, na minha visão, é importante nesse debate, porque é o fortalecimento da informação séria e da própria democracia, né? Quando a gente fortalece, a gente com uma imprensa forte, a gente tem uma democracia mais forte.
E a imprensa está numa crise muito grande, né? Porque a imprensa, em alguns momentos, ela resvala no mesmo jogo que Sim. muitas vezes é praticado por esses que não tem nenhum compromisso com a informação e com a qualidade da informação, né? Então, ela tendo que buscar o seu espaço que perdeu com a chegada da internet e com esta revolução tecnológica e digital, ela muitas vezes ela escorrega e escapa do seu caminho, né, tradicional, estrutural, para fazer alguma coisa que os outros estão fazendo. Isso também é perigoso. É o oposto do que o Philip Meyer dizia, que esse filósofo especialista que eu mencionei. Ele dizia que era o contrário, que eu tinha que investir, a empresa tem que investir em informação de qualidade, informação profunda, e não competir com... Até derrubei a caneta aqui. E não competir com esses conteúdos que não são jornalísticos. Como é que a gente vai fazer este ano, com tudo aquilo, este ano eleitoral no Brasil, e um ano tão importante, quando a gente tem as principais figuras da República, né, investindo numa eleição para prefeito, né? Cada um dos grupos políticos, e o Brasil continua polarizado, cada um dos grupos políticos aposta muito, investe muito e precisa muito dos resultados desta eleição, né? Como é que a gente vai se comportar diante de todas as imagens que nós vamos receber? Não vai dar mais para acreditar nos vídeos. A gente vai ter que olhar os vídeos e ter uma visão muito crítica. A gente vai ter que abandonar os vídeos. O que a gente vai fazer, hein? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente pode marcar um encontro aqui no final do ano e ver o que aconteceu. Porque essa vai ser a eleição decisiva. Porque, novamente, a gente falava de desinformação, agora a gente está falando de desinformação com inteligência artificial. Em uma eleição que é muito simbólica para o Brasil, porque tem figuras muito importantes concorrendo. É uma eleição municipal, mas com figuras de Brasília, né, concorrendo. E com uma disputa aí polarizada, o país está polarizado, continua. Então vai ser uma briga grande. Acho que a gente vai ver muito figuras como Alexandre de Moraes aí entrando toda hora para tentar correr, apagar incêndio, correr atrás da regulamentação que não foi colocada ainda, né? Então acho que esse ano vai ser decisivo para a gente ver para onde a gente vai. Será que a gente consegue fazer essa regulamentação antes do período mais próximo da eleição? Acho que, do ponto de vista da desinformação, do projeto de lei voltado para a desinformação, ele já era até para ter sido, já era para ter terminado de tramitar, né? Teve aí o lobby das grandes empresas de redes sociais, enfim, que conseguiram atrasar um pouquinho. Mas ele ainda, eu ainda acho que ele vai tramitar. Mas ele não trata de inteligência artificial. Então, ele está tratando de desinformação, de consumo de informação jornalística nas redes sociais e outras obrigações, né? Do ponto de vista econômico, das empresas de redes sociais, enfim. Mas não trata de inteligência artificial. Então, essa regulamentação que é aqui, lá nos Estados Unidos, agora estão correndo atrás justamente por causa do período eleitoral, né? Da coisa da marca d'água, de proibir, em alguns contextos, a voz de criar vozes, né, para disseminar informação, enfim. Acho que a gente vai viver um pouco o que os Estados Unidos está vivendo, meio correndo, tentando regulamentar conforme as coisas vão acontecendo. Sabine, muito obrigado pela sua presença e pelas informações. Eu acho que, sem dúvida alguma, a gente poderia fazer o programa de quantas horas? 6 horas? 7 horas? Né? 6 horas. A gente só deu uma passada rápida, né, por tanta coisa importante que está acontecendo. E você trouxe luz para a gente aí com as suas informações, com o seu conhecimento. Você que é uma pesquisadora e uma jornalista atenta a tudo isso que está acontecendo. Quem sabe um pouco mais para frente, quando a campanha eleitoral estiver rodando para valer e a regulamentação talvez esteja em vigor, a gente possa fazer uma outra rodada e atualizar os nossos internautas e o nosso debate. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Muito bom. Está terminando o Tramonta News de hoje. Muito obrigado a vocês pela presença, pela companhia. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos, mandem mensagens. Vocês nos ajudarão a fazer programas ainda melhores. Muito obrigado e até a próxima.